Oração para as cartas de Cristo. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Hoje vamos iniciar a carta 2, na página 63, primeira parte. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas. Haverá aqueles que receberão estas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da autodestruição. Continuarei minha autobiografia do ponto onde parei em minha última carta. Meu propósito, ao dar a você alguns detalhes biográficos de minha entrada na vida pública como mestre e curador, é evidenciar as atitudes e comportamentos da minha juventude, assim como as circunstâncias em que alcancei o meu próprio estado de humanidade espiritualizada. É importante que você possa visualizar como era a Palestina na época em que estive na Terra e perceber claramente os conflitos internos que meus ensinamentos despertavam nas pessoas doutrinadas na crença judaica e nos ritos tradicionais. Estes conflitos são o ponto central que incapacitou os evangelistas de registrar com precisão tudo aquilo que tentei ensinar. Nos evangelhos são frequentemente referências às minhas parábolas que descrevem a realidade do reino dos céus ou o reino de Deus, seja qual for o termo que os evangelistas tenham utilizado. Porém, em nenhum lugar foi feita uma tentativa para aprofundar o sentido das palavras em si, para explorar as figuras de linguagem ou para chegar ao significado espiritual do reino de Deus ou do reino dos céus.
À medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas, à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender, pelo menos um pouco, daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo dessa nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual, privilegiado e iluminado, que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existiram, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas da Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo o que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é o impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Uma vez que me é possível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e descrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Os incidentes e as curas relatadas nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contatos apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. À medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempo presentes. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino do céu, na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas suas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação, rejeição, desejos, repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam. Tinham ambições de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberantemente feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto.
Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente me voltava para o Pai, para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, vendo minha alegria e minha aparência suja e descuidada. Será que eu estava bêbado? Perguntavam-se. Outros me olhavam com aversão. Ao invés de reagir com raiva, como fazia no passado, eu lembrava que havia sido abençoado com visões e conhecimento que eles não podiam nem imaginar. Abençoei-os, rezei para que sua visão interior se abrisse na maneira semelhante e continuei em paz o caminho até minha casa. Entretanto, alguns aldeões olhavam com compaixão para meu lamentável aspecto e correram para suas casas para buscar-me pão e mesmo vinho, para ajudar-me a continuar o caminho. Havia sempre alguém que me oferecia abrigo para a noite. O Pai Vida, de fato, supriu todas as minhas necessidades e me deu toda a proteção necessária. Durante todo esse tempo, eu não disse nenhuma palavra a respeito das minhas semanas no deserto. Sentia que ainda não era o momento. Por fim, cheguei à minha aldeia, Nazaré, e o povo caçoou abertamente de mim, apontando meu aspecto imundo e minha roupa rasgada. Vagabundo, preguiçoso, sujo, foram algumas das palavras mais amáveis que me lançaram. Cheguei à porta de minha mãe com um sentimento de pavor, pois eu sabia que ela ficaria mais chocada do que seus vizinhos ao me ver diante dela, magro, mostrando os ossos sob a pele, os olhos fundos, as bochechas vazias, a face queimada, os lábios rachados do sol, a barba longa e embaraçada. E a roupa? Ficaria furiosa ao ver minha roupa, sua cor original totalmente irreconhecível, pelo pó do deserto e o tecido desfeito e rasgado. Subi os degraus e preparei-me para aguentar a fúria de minha mãe. Quando chamei, minha irmã veio à porta. Olhou-me boquiaberta, assustada e com os olhos arregalados, e bateu-me a porta na cara. Ouvia correr para os fundos da casa, gritando: "Venha depressa! Há um homem velho e sujo na porta!" Escutei minha mãe resmungando irritada para si mesma, enquanto corria para a porta. Abriu-a de repente e ficou paralisada pelo choque. Eu sorri por um momento. Ela olhou-me de cima a baixo, cada vez mais horrorizada, ao dar-me conta de que este homem de terrível aspecto era de fato seu filho rebelde, Jesus. Estendi minha mão para ela, dizendo: "Sei que causo pena a você, mas pode ajudar-me?" Imediatamente sua expressão mudou e, levando-me para dentro, trancou a porta. "Depressa", disse para minha irmã assustada. "Deixa de escândalo e põe água para ferver. Seu irmão está morto de fome. Não importa em que confusão se meteu, ele é da família, temos que cuidar dele." Suavemente me ajudou a tirar a roupa, inclinou-me sobre um grande recipiente de água e esfregou-me até ficar limpo. Lavou-me, cortou meu cabelo e barba e cuidadosamente cobriu as feridas do meu corpo e lábios com uma pomada cicatrizante. Nenhum de nós quebrou o silêncio. Saboreei o amor que ela me demonstrou e tentei demonstrar minha gratidão com uma atitude mais doce e sensível. Depois de vestir-me uma túnica limpa, ela serviu-me uma refeição frugal de pão, leite e mel. Relutante,
Deu-me vinho para recuperar as forças, embora estivesse claro que ela pensava que era o vinho a grande causa de minha terrível situação. Então conduziu-me até a cama e cobriu-me. Dormi por várias horas e acordei revigorado pela luminosa manhã de sol que se via pela janela. Eu agora estava ansioso para falar com minha mãe e dizer-lhe que eu era de fato um Messias, mas não daquele tipo que imaginava o povo judeu. Eu podia salvar as pessoas das más consequências de seus pecados. Podia ajudá-las a encontrar saúde, abundância, a satisfação de suas necessidades, porque agora podia ensiná-las exatamente como havia sido criado o mundo. Assim que comecei a falar, ela começou a ficar encantada e animada. Pulou de pé e quis sair correndo para contar aos vizinhos que seu filho era realmente o Messias. Deveriam ouvir a maneira como ele falava, e ele havia jejuado no deserto. Mas eu a impedi de fazer isso. Eu disse que ainda não havia contado a ela o que me fora revelado. Uma das coisas mais importantes que havia aprendido era que os judeus ortodoxos estavam completamente equivocados a respeito de suas crenças num Deus vingativo. Não havia tal coisa. Isto a deixou contrariada e desconcertada. Então exclamou: como então Jeová vai governar o mundo e nos tornar bons e nos fazer escutar seus profetas, se não nos castigar? Agora você ficou tão importante que pode ensinar os sumos sacerdotes o seu próprio trabalho, que foi transmitido a eles desde o tempo de Moisés? Vai trazer ainda mais vergonha para esta casa? Ela começou a chorar e disse com raiva: você em nada mudou, somente mudaram as coisas que diz. Você só me trouxe dor. Como pude acreditar que você seria um Messias? Com suas ideias estranhas, só levará nosso povo a mais tormento do que nunca. Meus irmãos a ouviram em prantos e vieram correndo, querendo colocar-me para fora de casa. Ofereci sair pacificamente, porque não queria mais alvoroço. Se essa era a forma de minha mãe reagir, eu poderia estar certo de que os demais também reagiriam da mesma forma ao que eu tinha para dizer. Percebi que precisava de paz de espírito, descanso absoluto e silêncio para colocar em ordem meus pensamentos e experiências. Teria que rezar e pedir inspiração para saber a melhor maneira de abordar os judeus com minha mensagem de boas novas. Estava certo de que o Pai Vida atenderia à minha necessidade e que eu encontraria a acomodação mais conveniente em algum lugar. Minha mãe, embora furiosa com minha atitude de grande cabeça dura, estava atormentada por seus sentimentos de amor e compaixão por mim, devido ao estado deplorável em que me encontrava. Ela rejeitou tudo o que eu parecia representar: a rebeldia, o desprezo pela religião judaica, as atitudes contestadoras em relação à autoridade, meu caráter voluntarioso e arrogante. Mas ela ainda me amava e estava profundamente preocupada por me ver envolvido em problemas tão grandes quanto jamais havia pensado ser possível. Ela chamou a atenção de meus irmãos, dizendo que calassem a barulhenta discussão, e virou-me para mim. Pode ficar aqui até que esteja melhor, disse ela. Talvez, enquanto estiver por aqui, eu possa trazer bom senso para você. Posso dizer que se sair às ruas falando da forma como fez comigo, terminará em uma situação ainda pior do que agora. Pessoas boas vão cuspir e jogar seu lixo sobre você. Você é uma desgraça para esta família. Apesar de toda a raiva, ri e agradeci, beijando-a calorosamente. Fiquei contente sabendo muito bem que por trás de toda essa raiva, ela estava profundamente preocupada comigo. Alimentou-me bem
e confeccionou boas roupas novas. Agradeci por tudo o que ela fez para melhorar a minha aparência, porque sabia que para mover-me livremente entre os ricos e pobres, deveria estar com roupas decentes e adequadas. Às vezes havia escassez de alimentos em casa. Recorrendo ao poder do Pai, eu a reabastecia, sem nada dizer. Ela também não disse nada. Eu sabia que ela se perguntava, com tristeza, se além de todos os meus péssimos hábitos, eu agora também era ladrão. Então me pegou com um pão recém-saído do forno nas mãos. Ela sabia que eu não havia saído de casa para comprá-lo e também que o forno não havia sido usado naquele dia. Não me disse nada, mas me olhou de forma reflexiva. Eu pude ver, então, as suas atitudes mudarem. Ela já não estava mais tão certa de si. Ela começava a questionar a sua própria atitude em relação a mim e também a verdade acerca das minhas afirmações. O que realmente aconteceu com ele no deserto? Como ele poderia fazer um pão sem usar o fogo, a farinha e o fermento? O que isso significa? É ele, o Messias? Então, meu irmão feriu sua mão. Ele sentiu muita dor quando o ferimento infeccionou. Permitiu-me colocar minhas mãos em sua ferida e fazer uma oração em silêncio. Eu podia ver que ele sentia o fluxo do poder entrando em sua mão, porque ele me olhou de forma estranha. A dor foi embora, disse brevemente. Estava mal-humorado quando se afastou, e eu sabia que, ainda que tivesse sentido o alívio da dor, não havia gostado de que eu fosse capaz de ajudá-lo. Senti seu ciúme. Minha irmã havia queimado sua mão e outro irmão muitas vezes se queixava de fortes dores de cabeça. Fui capaz de curar os dois. Meus irmãos começaram a caçoar a respeito dos meus poderes mágicos. Perguntavam-se que mal eu poderia fazer a eles se me irritassem. A tensão em casa aumentou e senti a tristeza de minha mãe, que ansiava pela paz no lar. Mas ela viu mudanças em meu comportamento e senti-se reconfortada. Eu estava mais tranquilo, visivelmente controlava minhas prováveis explosões, continha minha energia, refreava minha impaciência e já não discutia mais. Tornei-me mais atencioso, ouvindo suas queixas de mulher, ajudando-a em casa, consertando os móveis quebrados, caminhando pelas colinas até fazendas distantes para encontrar as frutas e verduras que ela queria. Cheguei a amá-la com ternura e compaixão, como uma mãe deve ser amada. Um dia ela se aventurou a perguntar-me: "Você ainda acredita que Jeová seja um mito?" Jó disse que, se Jeová retirasse sua respiração, toda a carne viria abaixo. Este é o Jeová que vi e em quem acredito. Ninguém viu a Jeová, disse ela com firmeza. Eu vi aquele que criou todas as coisas, respondi calmamente. Eu o chamo de Pai, porque ele é o amor perfeito. Um amor mais perfeito que o de uma mãe, acrescentei sorrindo para ela. Ele trabalha dentro, através e para toda a sua criação. É o Pai em mim quem tem trazido as coisas que você necessita em casa e que curou a meus irmãos e irmãs tão rapidamente. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos de forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, então entraremos no reino dos céus. Minha irmã afastou-se silenciosa.
claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Ela se sentia perdida e insegura, sem a sua crença num Jeová ameaçador e terrivelmente vingativo se a humanidade fosse indisciplinada. Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Então, está ficando grande, né, esse áudio. Eu estou parando, né, na página 70, né, na carta 2. E na próxima continuamos. Gratidão por estarem aqui, né, novamente. E se estão gostando da leitura, dê um gostei e comentem o que estão achando, se caiu alguma ficha. E qualquer dúvida também podem perguntar. E se eu não souber, aí eu procuro uma resposta. Pelo menos a mais cabível, assim, né? É interessante, assim, quem quiser, né? Aí pode colocar aqui nos comentários, porque eu participo de um grupo de discussão sobre as cartas de Cristo. E aí quem quiser entrar, né, aí eu peço a permissão lá, né? E aí vocês podem entrar. Muita gratidão a todos, as bênçãos e até a próxima. Tchau, tchau.